Começando hoje mais um episódio do De Leve Podcast, seu espaço para boas histórias. Hoje estamos aqui abordando um assunto muito legal com duas convidadas muito especiais. E quando vem aquele desejo de engravidar? E quando esse desejo demora um pouquinho mais para se concretizar do que o esperado? A recomendação atual é que quando o casal já está há mais de um ano tentando sem sucesso, ele deve sim procurar uma ajuda profissional. E hoje estou aqui com essas duas maravilhosas. Nara, psicóloga perinatal. Seja bem-vinda, Nara. Muito obrigada por ter aceito o convite. Daniele, mãe, quadrigêmeos, fisioterapeuta. Obrigada, Dani, por estar aqui. Obrigada a você. Dani, me conta, quando foi que veio esse desejo de engravidar? Então, foi desde o começo do casamento? Sim, na verdade eu sempre sonhei em ser mãe, sempre tive esse desejo no meu coração. Eu e meu esposo também, a gente queria muito ter filhos, ter mais de um filho. A gente só não buscou isso logo que casou, né? Eu esperei um pouco, porque eu ainda estudava. Quando me casei nova, com 21 anos. Muito nova. E aí, no finalzinho da faculdade, eu então esperei um pouco. A gente resolveu esperar um pouco, se estabilizar mais, né? E aproveitar um pouquinho a vida de casado, para daí então realmente liberar para ter filhos. E aí eu liberei depois de um ano e nada. E como você mesmo falou, né? Procurei minha médica, procurei a orientação para ver se tinha alguma coisa de errado. E aparentemente não tinha nada de errado. Não se descobriu nada. E eu continuei tentando, achando só que, não é o tempo de Deus, tenho fé que vai acontecer no tempo de Deus e sosseguei. Não deixei essa ansiedade tomar conta de mim, não. Continuei vivendo, mas aí o tempo foi passando e foi se tornando mais difícil, né? Realmente não engravidava e não tinha causa aparente. Investigando tanto a minha situação de saúde quanto a do meu esposo, eu descobri uma endometriose. Então, assim, foi uma coisa assim que um baque para mim, porque aí eu tive que fazer procedimento cirúrgico, não esperava. Realmente essa era uma das coisas que atrapalhava e dificultava de eu gestar, né? De eu realmente engravidar. Aí passou o tempo e nessa tentativa da gente querendo engravidar, sem conseguir, tratou endometriose, mas não veio naturalmente. Vamos procurar especialistas, vamos procurar outros meios, né? De repente, uma inseminação, uma fertilização in vitro, mas vamos correr atrás, porque eu quero muito engravidar. Aí foi nesse processo aí que a gente foi surpreendido com a notícia de que meu esposo, de uma hora para outra, a gente estava até para fazer uma tentativa de fertilização e de uma hora para outra meu esposo, a gente foi surpreendido com a notícia de que ele estava com câncer. E aí a gente parou a vida e parou esses planos também, né? A prioridade agora era ele viver e não a gente tentar engravidar. Não teria como naquele momento, realmente. E aí isso foi um sonho que foi pausado, vamos dizer assim, nesse momento aí, até que ele se recuperasse, né? E se restabelecesse. Aí a gente passou por um processo difícil, então realmente ter filhos ficou em segundo plano. Primeiro era a vida do meu esposo. Ter filhos a gente deixou um pouquinho de lado, naquele momento eu nem pensava, mas como ele era muito jovem, nós éramos jovens, um casal sem filhos ainda, a gente congelou o material. Então, assim, eu agradeço a Deus que a gente, nesse momento, ainda teve condições de congelar material. Naquele momento, nós nem pensávamos nisso, mas um médico lá em São Paulo disse exatamente assim, não, eu não começo a quimioterapia sem que você consiga colher e coletar material. E assim, foi difícil também esse processo, mas esse pouco material deixou a gente sossegado em relação à parte de ter filhos, né? Porque aí se um dia pensássemos de novo em ter filho, essa seria uma oportunidade ou uma esperança, né? E aí o tempo passou. Na verdade, 14 anos de casada eu esperei para ter os meus filhos, né? Foi realmente debaixo de muita oração, eu digo de muito milagre, porque foram muitas coisas que aconteceram nesse período, né, dos 14 anos, foi muita coisa em jogo, mas depois de 14 anos eu tive esse desejo realizado, né? Graças a Deus e de uma forma espetacular, da parte de Deus, eu digo assim, uma coisa que eu nunca esperei. Achava que Deus estava caprichando no que ia me dar. Eu nunca pensei que fosse tanto. E quando Nara? Quando é o momento que a tentante
né? Não, agora eu preciso de um apoio psicológico também. Na verdade, a gente acha que desde o momento, independente de ter descoberto ou não, que eu vou ser uma tentante, que eu vou me descobrir tentante, né? Já de procurar. Tenho desejo já procurar. Hoje a gente tem a psicologia perinatal que atua exatamente nessa área, para preparar para gestar e para parir, para o puerpério, para a parentalidade depois. Mas dentro da questão das tentativas, sempre que a gente percebe que a gente já não está conseguindo lidar de uma maneira mais natural, que a ansiedade, o estresse, ele está sendo mais do que o necessário, porque dizer para uma pessoa que está tentando que ela não vai ter ansiedade é você mentir, né? E a ansiedade, ela é algo que faz parte da nossa vida. Sim, e ela é importante também como mecanismo para a gente. A ansiedade desregulada ou desequilibrada, se a gente for usar esse termo, aí sim a gente dá uma olhada. Então, quando eu percebo que eu não estou conseguindo mais lidar de uma forma natural, que eu não estou conseguindo mais lidar sozinha com a minha ansiedade, com o meu estresse, com o estresse do parceiro, né? Lidar com aquela situação toda, aí sim, para a grande maioria, esse é o momento que vai procurar, né? Uma ajuda e um acompanhamento psicológico, até para tentar entender o que está passando, mas eu acho que primordialmente para tentar equilibrar esse autoconhecimento das emoções, para que isso não atrapalhe também o processo de tentativa. Perfeito, verdade. Dani, você resumiu um pouquinho da nossa história, né, da sua história para a gente, mas e todo esse processo, né? Tudo que a mulher passa nessas tentativas, e antes de você decidir fazer as tentativas de fertilização in vitro, como era esse processo de, poxa, todo mês aquela ansiedadezinha, né? E será que a menstruação vai atrasar? Como foi esse processo? Não vou mentir que é bem difícil, né? Essa parte de você. No meu caso, antes de descobrir a endometriose, era mais difícil ainda, porque não existia causa aparente, eu não consegui ter filho, eu dizia exatamente isso, né? Que a gente até conversava anteriormente. Por que eu não consigo? Por que não eu? Né? Porque só eu não engravido. Né? E aí a gente vê as pessoas engravidando do seu lado, os parentes, as amigas, né? Aí os filhinhos crescem, já estão crescendo, já tem o segundo. E você vai ficando para trás naquele desejo apenas com você ali e se questionando e ansiosa, porque realmente gera ansiedade. Na verdade, todo mês, né? Quando esperava a menstruação descer e eu muitas vezes chorava mesmo, sabe? E dizia, Deus, eu quero tanto, né? Tenho tanto para dar, tenho tanto para fazer, tenho tantos planos e sonhos e não consigo. Então, realmente esse momento, assim, dessas tentativas, mesmo antes de descobrir a endometriose, ou mesmo antes de passar por procedimentos, como o da própria fertilização, são momentos difíceis em que a gente se encontra muitas vezes não só com o marido triste em casa, mas sozinho mesmo, assim, a gente Deus, sabe? Se sentindo realmente sozinho, se questionando de várias coisas. Então é um misto de sentimento que acontece difícil, realmente, às vezes você nem reconhece que precisa de uma ajuda profissional, como de um psicólogo, né, especialista na área, que entenda do assunto, que possa lhe ajudar, fazer você se compreender. E é um diferencial para entender o processo que você está passando, não é qualquer ansiedade que está ali. É verdade, a gente acaba. É todo um contexto que você se envolve ali e não percebe, não sabe nem como trabalhar as suas emoções, como você falou aqui. Né? A gente nem se entende direito e nem sabe como trabalhar com essas emoções. E fica guardando e seguindo o fluxo, vamos dizer assim, né? Do que você precisa ser feito, do que você precisa fazer. E eu pensava, o que é que eu preciso fazer? O que precisa ser feito? Eu quero muito, vou correr atrás disso. Né? Corri atrás, aí a gente, claro, eu e meu esposo sempre, assim, sempre foi uma coisa muito casal, né? A gente sempre apoiando um ao outro, sempre junto, porque também se não fosse ele comigo nessa, eu não conseguiria mesmo, não. Passar por um tratamento, por exemplo, de uma fertilização, não é algo tão simples como as pessoas pensam de você. Tenho dinheiro, vou fazer ali a fertilização, vou ali no especialista, um médico super bom, que já deu alguns resultados com algumas pessoas, não significa que vai ser o resultado para mim.
E as pessoas pensam muitas vezes errado de achar que você querer fazer o tratamento ou poder fazer o tratamento é sinal de gravidez. E isso não é, né? Não acontece. Não é o real. E é Né? tão importante essa sua fala, né? Vou te cortar, mas Claro, é tão imagina. importante essa fala sua, porque assim, primeiro que quem vive nesse processo vive em lutos mensais e recorrentes, né? Que a gente fala de luto muito na perda de uma pessoa, mas a gente também está perdendo aquele bebê imaginário que a gente está desejando tanto. Então ele pode não existir aqui no útero, mas no coração, na cabeça, ele já existe, né? E aí esse luto, ele vai sendo recorrente, recorrente, a desesperança às vezes vai aparecer nessa solidão, né? Porque eu costumo dizer o quê? É um processo que é totalmente solitário. Você não está sozinho, você tem o seu esposo, você tem sua fé, você tem os profissionais da equipe, mas só você tem noção do que você sente. É verdade. Então, ele é solitário nesse sentido, É né? verdade. Então, as pessoas podem até, uma outra pessoa que passou pode até ter uma noção, mas não vai compreender o que você está sentindo naquele momento, É verdade. né? E aí isso é muito É verdade, característico. eu vivi momentos, eu nunca deixei, assim, por exemplo, de ir para uma festa de criança, Uhum. de ir para um chá de bebê. Não, nunca deixei. Isso nunca foi um problema para mim. Eu ficava feliz por outras pessoas, mas ao mesmo tempo a gente fica triste também por não conseguir em determinados momentos, quando bate a decepção, né? Dessas tentativas infrutíferas. E eu tenho amigas uma amiga particularmente, que uma vez ela me disse isso, que estava sem conseguir ir para um aniversário de criança. É o isolamento. Entendeu? Porque ela era uma tentante que, assim, né, infelizmente não conseguiu ainda. E isso era frustrante para ela, decepcionante, e vinha todos esses sentimentos juntos. E eu compreendia isso, né? A gente Uhum. conversava a respeito e eu compreendia perfeitamente isso, porque embora eu não tenha vivido esse momento de dizer, não, não quero ir, uma negação, tipo assim, não, é melhor eu não ir, para isso não me atingir. Aquilo talvez não fosse um gatilho para mim, uma situação, Exato. né, que fosse me atingir, mas eu sabia o quanto era difícil passar por essas, né, por essas perdas, por esses, né, esse momento de solidão, esse luto aí indesejado, né, por algo que a gente tanto espera e não consegue. E às vezes a gente acha que é inveja, que a gente tá com inveja, né? De uma Sim, gestante, não sim, sei o quê. E não é inveja. Indo lá no consultório, a gente trabalha muito. Entende teus sentimentos, né? Porque assim, isso não é inveja. Você não tá desejando o filho dela, né? Que tá na barriga dela. Você tá desejando estar também no lugar dela. Esse também tem um peso muito forte. Você não quer a vida dela, você também quer estar na sua vida na ocasião em que ela se encontra. Né? Isso não significa que você deteste outras mulheres que conseguem passar pelo processo, mas que você está desejando o seu, né? Verdade, Até interessante. entender Entender. o peso É. disso também, E sabe? existem, Por Nara, causa da culpa. estratégias, você trabalha com isso, estratégias para aliviar essa ansiedade? Depende muito de cada pessoa que chega, né? E de Sim. quanto cada um está preparado ali para aquele momento. Então, uma das estratégias que a gente utiliza, primeiro, é o autoconhecimento. Então, quanto mais disponível eu estou para entrar em contato comigo, na verdade, mais fácil é da gente trabalhar essa ansiedade. Perfeito. Se eu me conheço, ninguém me ofende. Né? Exato. Isso é Eu fantástico. dou um limite Sim, onde o outro eu dou um pode entrar, limite. onde o outro pode me machucar, onde o outro pode me tocar, sabe? E até onde eu posso explorar e aumentar esse limite, deixar um pouquinho maior também, Sim. me permitir, É. né? Então, a gente vai trabalhar de acordo com cada situação que chega, mas na grande maioria, primeiro, fortalecimento emocional, né? Tentar tirar um pouco das culpas, porque vem muitas culpas, né? Eu já escutei muito, foi o sapato que eu usei que não deu certo, a implantação do embrião, porque eu tava de salto alto, porque eu tomei uma Coca-Cola, e aí a gente faz, ai, mas ela precisa se apegar a essa culpa para respirar, para sobreviver, como você falou. Né? E aí a gente vai trabalhando no que é mito, no que faz sentido, do que não faz. Mandaram eu tomar um chá de não sei das quantas, mandaram eu fazer isso. Vai te fazer bem? Então vamos. Se vai te fazer bem, vamos, tenta. O que fizer bem, a gente vai tentando, até você entender quais são também os teus limites. E também que não faça mal para todo o processo, né? Da própria tentativa. Mas a gente vai trabalhando nessa ansiedade, assim, tentando amenizar a ansiedade, tentando equilibrar o processo de ansiedade de acordo com cada um que vai chegando. Às vezes eu tenho aquele que chega mais disponível, aquele totalmente fechado. Mas aí nesse fechado a gente tenta ir pelas beiradas para chegar no ponto que a gente precisa para dar uma acalmada. E a pressão social?
Eu acho que é difícil isso, porque você, como você falou, você não deixou de ir à festa, você não deixou do seu convívio social. Mas muitas vão para o isolamento porque você chega, nossa, e aí? Ainda não? Quanto tempo de casada? Meu Deus, tem que ver direitinho isso, Não, eu acho né? interessante que algumas pessoas, eu cansei de ouvir algumas pessoas virarem para mim e dizer exatamente assim: não, não quer ainda, não é possível. Você não gosta de Tipo, criança? a pessoa não Né? Não sabia não acredito, né? sabia da minha história, porque para É. mim nunca foi um segredo. As minhas dificuldades, não, tanto o meu desejo de ter filhos, quanto as minhas dificuldades. Você acha que isso te ajudou, Dani, o fato de você ser muito transparente? É, Porque me ajudou. Eu considero que sim, porque inclusive, entrando no contexto da psicologia, assim, da Nara, por exemplo, eu acho que o meu momento seria de procurar uma ajuda nesse sentido, quando realmente eu estivesse desconfortada, me sentindo desconfortada comigo mesma, assim, com Uhum. os meus sentimentos, sabe? Uhum. Mas isso não, eu sempre fui bem resolvida em relação assim, eu quero isso, eu vou em busca disso, mesmo eu não conseguindo, eu estou tentando, eu estou fazendo o que eu posso. Eu tenho fé de que um dia vai chegar da forma né, que Deus tem planejado para mim. Então, assim, isso querendo ou não me confortou, me consolou nos momentos de solidão, Sim. de fraqueza, de Uhum. decepção, porque a gente tem esses altos e baixos nessas tentativas, né? E nesse processo todo, a gente passa por altos e baixos. Tem momentos que você tá ótimo, tem momentos que você não quer ouvir falar daquilo, né? Que você realmente, esse não é um assunto muito desejado, né? Mas, para algumas pessoas pode soar até como uma defesa, né? Eu, eu, eu realmente encarei dessa forma. Para mim não era realmente um problema falar sobre as minhas tentativas infrutíferas, né? E sem obter êxito, e também não era um problema falar que eu iria me submeter a tratamento. Não, assim que meu esposo foi curado do câncer, né? A gente considerou ele tá curado, passou por essa fase, vamos viver agora. Aí 1 ano a gente quis aproveitar, 2 anos a gente quis aproveitar, 3 anos, aí já começou a brotar de novo aquele desejo de ter filho. Na verdade, com 2 anos, começou a novamente falar sobre filhos, vinha um assunto de novo lá à tona lá em casa, né? E a gente, e agora? E agora porque, infelizmente, a única sequela que meu esposo ficou, na época, pós-câncer, apesar de ter sido um câncer bem agressivo de pulmão, de mediastino, na verdade, foi a infertilidade. Nós não sabíamos, mas aí foi a única sequela que ficou, devido à químio. E aí a gente disse, e agora, o que fazer? Que estava aflorando de novo esses desejos de ter filho, esse desejo de ter filho, vamos correr atrás. Aí a gente foi em busca lá do material congelado, né? Que graças a Deus nós tínhamos. E a gente fez a primeira tentativa de fertilização até em São Paulo. Sofri muito nessa tentativa. Nossa, nunca esqueço. Foi bem difícil. Primeiro, eu tava só eu e meu esposo lá em São Paulo, na casa de uma tia. Aí você tem que ficar um tempo, né? É. Porque ninguém vê tudo que você renuncia, tudo que você abre mão e todas as dores, né? As pessoas, como eu disse, as pessoas pensam que é você ter dinheiro, pagar um médico, ir lá e fazer o procedimento. Não é bem assim. Até você conseguir implantar os embriões ou fazer esse embrião, né? Prosperar, vamos dizer assim, dar certo, né? Como as pessoas até dizem, eu escutava muito, vingar, vingou, vingar. As pessoas Vingou. usam tanto esse termo. É. E assim, até isso tem todo um processo doloroso. Para mim, essa primeira tentativa de FIV foi inesquecível, porque eu tive mais de 48 horas de enxaqueca, assim, que não tinha um segundo de folga. Eu senti dores horríveis, não só de cabeça. Eu sofri muito. Foi uma dose de medicação, de hormônio, assim, absurda. Na verdade, nenhuma outra tentativa eu sofri tanto como nessa primeira. Então, assim, para mim foi até bem traumático. Por essa, eu podia dizer, não quero mais tentar, né? Eu poderia só por isso O que acontece desistir, na maioria das vezes, né? né? É porque foi tão traumática que a gente fica achando que todas são daquele jeito, né? É. Mas aí, graças a Deus, não deu certo. Eu implantei 3 embriões, não deu certo. E nós continuamos tentando, mas aí eu tentei em Recife. Foi com a mesma médica que descobriu minha endometriose, na época, em 2007. Aí, quando foi na segunda tentativa de FIV, as demais tentativas de FIV foram lá em Recife, realmente. A médica era uma pessoa muito otimista, assim, me dava muita força, entendia o meu tempo, entendia as minhas colocações de, não quero agora, quero agora.
Então, eu acho que tem muito isso, sabe? De você, não só de você estar segura do que você quer, né? Saber o que você realmente quer buscar, né? Como você também confiar no profissional que está com você. Não é só ser um bom profissional, você tem que confiar, Sentir à né? Se vontade, sentir né? à vontade para você colocar também seus anseios ali, sabe? No meio, porque envolve tudo isso, o psicológico, o emocional da pessoa. Nossa, faz parte também, né? Sim. Então eu corri atrás aí das outras tentativas. Aí a minha terceira tentativa foi um aborto. E nesse aborto, assim, com 2 meses, era um menino também, porque a gente fez o estudo teve que fazer o estudo do feto, pelo histórico. O meu médico aqui disse, vamos fazer o estudo do feto, porque senão você vai ficar sempre encucada com isso e não, talvez você queira tentar novamente. Eu não quero mais tentar, não quero falar em tentativa. E ele, não, mas talvez você queira. E mesmo que você não queira, é bom que a gente saiba o que se passou. Aí a gente fez estudo do feto e tal, mas foi bem traumático essa parte do aborto. Então, Você assim, estava com quantas semanas, Dani? 9 9 semanas. semanas. Aí ainda Já fiz só estava uma bem aspiração. assim, né? Se Essa parte. sentindo grávida. Sim, eu já tinha feito os primeiros exames, já tinha escutado o coraçãozinho, e tava tudo ok, eu não tava sentindo absolutamente nada, tudo perfeitinho, até numa segunda, numa Aí você estava com segunda quantos anos, consulta. Dani? 36. 36, 36. né? Que é outra coisa importante a gente falar que a média de gravidez atualmente é em 34,4 anos. Então, as mulheres estão começando mais tarde, elas esperam se estabilizar, esperam ter de repente, um Exato. relacionamento mais sólido, espera ter alguma independência financeira para começar. E essa cobrança nessa mulher mais velha é É muito maior. descomunal do que a gente estava acostumado em gerações anteriores com mulheres mais novas, né? Extremamente na janela de É, período fértil. Porque hoje a mulher ela tem o direito e a liberdade de primeiro fazer sua carreira profissional, ou simplesmente decidir, mesmo sem uma carreira profissional, simplesmente decidir não querer ser mãe naquele naquele momento, momento. né? E aí a gente vai por N situações, por vontade, ou, né? Não querer naquele momento Sim. mesmo, alguma doença, alguma situação, por exemplo, como a história do teu esposo, né? Ou o mercado de trabalho. Eu estou ali no ápice do meu mercado de trabalho, estou no ápice, né, da minha realização estudantil, profissional. Então a gente olha assim, é uma pressão muito grande para um fisiológico que também não está mais tão disponível maturamente, emocionalmente. Eu posso até estar mais disponível para ser pai e mãe agora, né? Mais velha ou depois dos 30. Mas fisiologicamente a gente conta, infelizmente, com aquele jargão É. de relógio biológico lá no tic-tac, 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 que aumenta, é um dos processos que aumentam a ansiedade Estou também, né? passando do tempo. Estou A gente passando como se a gente escuta tivesse muito tempo. isso. Isso não é bom porque vem essa autocobrança, mas ao mesmo tempo, foi importante que você falou, Nara, a gente sabe que a mulher ela tem esse declínio dos óvulos, então é Uhum. fisiológico. Então, assim, passou de 30, cai. 35, a nossa chance de gravidez cai para 50%. Então, 50% menos óvulos. Então, assim, lidar com isso não é fácil, porque vem isso, né? E, na verdade, o tempo é o mesmo, a gente que está passando. Então, assim, o que você recomenda em relação à parte psicológica? Porque vem muitas dúvidas. Poxa, eu conto que estou tentando, eu fico calada, eu escuto a piadinha e desconverso. Uhum. Existe essa recomendação ou vai de cada um? Vai de cada um, né? O que que a gente fala? O que é que você É, está disponível para viver? O que é que você está sim, disposto a ouvir, né? Porque se você não quer mais a cobrança como se nada tivesse acontecendo, desvalidando todo o sofrimento que você está passando, então chega e escancara com limites, né? Tipo, sim. ó, eu estou tentando. Tá doloroso para mim, mas eu estou tentando. Então vamos evitar? Eu acho que sinceridade e conversa, acho que vai. Tem aquelas pessoas que são sem noção, tem, vai sempre existir, É, né? Às vezes a é, gente não tem nem a intimidade, então, mas esses aí são os que são de fora, né? Mas se tá no meu ambiente de trabalho, se tá na minha família, eu posso chegar e falar, perfeito. porque eu evito muito a piada, a cobrança, É, né? Mas a grande maioria prefere silenciar. E aí a gente respeita também, né? Mas porque se não der certo, aí vai ficar como se eu fosse fracassada, como se não E fosse. aí, né? E aí, E como é que aí, foi? foi, já foi pra médica, É, essa médica tá boa, mas por que você não vai pra outra ali? muda de Olhe, muda médico. de médico, vai lá, né? Tem toda essa pressão também. Então, assim, escolhe as pessoas que você pode contar, que vão ser tua rede de suporte de fato, mas deixa claro que você tá tentando, se for o teu desejo.
Se não, vai silenciar, então tá. Vamos se proteger emocionalmente para isso? Vamos se trabalhar, se fortalecer para que o que vem do outro também não desmereça todo o teu sofrimento, nem faça você desistir se não for uma vontade sua de desistir do processo, de parar o processo, né? Sim. Porque ainda existe isso nessas escolhas. Engraçado quando eu passei pelo aborto, né? Sem dúvida, um dos momentos pior, depois da notícia do câncer do meu esposo, né? Que a gente se vê assim entre a vida e a morte mesmo. Foi a segunda pior notícia da minha vida, né? O aborto. Simplesmente você vai numa consulta, ele vai lá ver e... deixa eu ver como tá esse menininho. E quando bota lá... Peraí, não acho que eu não tô ouvindo direito o coração. Foi dessa maneira. Foi dessa maneira. O médico só me preservou um pouco, não falou logo isso, né? Demorou para chegar nesse ponto, mas foi bem assim. Foi bem difícil, porque tinha acabado de fazer o exame, estava tudo ok, né? Mas quando eu passei por esse processo do aborto bem doloroso e que realmente, assim, marcou a minha vida, porque independente de hoje eu ter 3, 4, 5, que as pessoas... mas isso passa quando você tiver outro. Não, esse é um Não é momento... insubstituível. É um momento que realmente não passa, marca. Engraçado que nesse momento, o que apareceu de gente que eu nunca pensei na vida, pessoas próximas que tinham abortado, que tinham tentado o tratamento e não tinham conseguido, Isso. que eu nunca soube, se preservaram, claro, eu entendo. Mas aí nesse momento puderam me dar força, né? Joia. Mas eu entendo, existem muitas pessoas que silenciam mesmo em relação a esses momentos, né? O aborto é uma coisa bem difícil e é uma coisa bem sua. E se vocês me Bem permitem, sua. assim, é uma coisa que a gente não fala. E quem passa por esse processo de tentativas e de FIV, o aborto é uma realidade. É uma realidade. Né? Sim. É uma realidade. E é uma realidade de sofrimento e é uma realidade de vida. Porque muitas vezes a gente já se sente mãe daquele bebê. É E verdade. aquele bebê tem ele pode não ser os seus 4 de agora, mas é o primeiro lá. Né? É Ele verdade. tá na história da família, tá na árvore genealógica da família. E é uma coisa que a gente fala muito para as famílias. Se for para o seu bem-estar, assim, se você conseguir entender desta forma, preserve essa memória. Preserve a memória desse ser desta família, né? Na história da família, dos meninos entenderem, por exemplo, que teve um irmão mais na frente, só não chegou a estar no colo. Porque, assim, faz parte da nossa história. Quantas vezes a gente não tem as perdas durante nossas vós, nossa mãe, tias, avós, bisavós, tiveram perdas, a gente não sabia. Aí a gente desconhece a própria história em saber que isso, às vezes, é algo geracional também. Né? No seu caso, a questão da FIV, que a gente já espera um pouquinho. Mas esperar não significa que não doa. É verdade. É verdade. E que não precisa ser acolhido. Muitas pessoas passam por esses processos nas tentativas e sequer comentam mesmo, né? Sequer falam. E eu entendo que é porque é realmente bem doloroso e gera toda uma ansiedade até para as próximas tentativas, né? Tanto é que eu não queria mais tentar. Depois do aborto, eu decidi não tentar mais mesmo. Eu disse, não, eu acho que não é isso que Deus quer para minha vida, assim, não dessa forma. Aí as pessoas falavam muito, por que não adota? Nunca pensou em adotar, tem 14 anos já esperando. É muito tempo. Até minha mãe, né? Foi muito sincera uma vez comigo, chorando comigo, e disse, filha, eu malhando, me lembro como hoje a gente falou no assunto e eu até chorei com ela. Porque ela disse, filha, mas você não quer mesmo tentar adotar? E eu disse, mãe, adoção não é algo que eu não considere. Jamais. Mas não é isso que eu entendi para mim ainda de Deus. Então eu vou em busca do que Deus realmente me prometeu, até que Ele me mostre o contrário e isso coloque paz no meu coração. No momento isso não traz paz ao meu coração, porque não é bem assim que eu entendi da parte de Deus. Então eu vou em busca até Ele dizer, até aqui chega, como uma amiga nossa. Também uma mulher assim com muita fé, mas já não tão nova. Quando ela resolveu tentar, né, ela realmente não tinha mais óvulos. E ela disse que entendeu de Deus que até ali. Ali era a tentativa dela era até ali. Dali por diante, uma adoção. Poderia ser ou de uma outra forma, né? Doação de óvulos e tal. Mas, enfim, eu acho interessante você primeiro saber reconhecer, assim, né? Seus limites e até onde você pode ir. Eu tinha chegado ao meu limite ali naquele aborto.
E realmente foi muito sofrido para mim e para o meu esposo, para a família toda, né? Porque você imagina, eu esperei 14 anos, agora o sonho vai se realizar. Aí você vai e acha que pronto, agora se concretizou, o sonho vai se realizar. E de repente, não é daquele jeito que você pensou, né? Realmente, eu sempre digo, os planos de Deus são muito maiores que os nossos, os sonhos dele também. Então, assim, eu me agarrei nisso, eu disse, vou esperar, mas eu não quero mais tentar. Vou ver o que Deus quer de mim. Talvez não seja isso que ele queira. Eu até pensei com meu esposo, não, talvez Deus não queira nem que a gente tenha filho. E a gente tem outras coisas para fazer aí, né? Vamos ver. Mas eu não falava mais em tentar. Passar por um tratamento de novo, e por talvez um aborto de novo, e todo esse processo doloroso de novo, não. Eu não queria mais. Até o dia que, depois de um ano no processo de aborto, realmente, assim, a minha gestação veio e por conta da endometriose eu teria que tomar remédio. E eu sabia que aquele era o meu último mês Aí do aborto, Dani, pra sua gravidez dos quadrigêmeos, um ano. Um ano certinho. Eu teria que tomar remédio para fazer o bloqueio por conta da endometriose. Então, ali, enquanto você não toma um remédio, todo mês você nutre aquela esperança, aquela ansiedade que a gente não demonstra e nem sabe que tem. Que tá. Mas tem, na verdade, né? E tá lá. Aí, quando você. Aí, todo mês espera com aquela ansiedade. Então, pelo menos é uma esperança. A partir do momento que eu sabia que eu ia tomar um remédio, ia ficar bloqueada, ali eu já não ia ter mais nem a minha esperança, né? Então ali eu realmente acho que senti o peso, assim, e Explica chorei. um pouquinho, Dani, essa parte do bloqueio, só para o pessoal entender. Como a gente, quando tem endometriose, há uma acúmulo, né, nos tecidos lá dentro, no útero, acaba se acumulando esse tecido lá dentro, né? A gente acaba tomando remédio anticoncepcionais para evitar, para não sangrar e não acumular mais tecido lá dentro, né? E assim, evitar dores. Eu tinha muitas dores. E dores de ser socorrida, assim, estar no lugar e ser socorrida em ambulância. Era um horror. Então, assim, para ter uma maior qualidade de vida, né, também, para não conviver com essas dores, já que eu não estava indicada para cirurgia naquele momento ainda, né, não precisava cirurgia, eu teria que fazer o bloqueio fazendo uso de medicação, de anticoncepcionais, de contraceptivos. E aí, naquele momento ali, eu me desesperei, assim. Na verdade, naquele momento eu assumi a minha tristeza, né? Eu chorei. Que eu disse, era tarde da noite, e eu disse assim para Deus: ah, Deus, assim, eu agora sei que não é isso que o Senhor quer pra minha vida, então, porque eu não vou conseguir mais engravidar. E meu esposo me viu chorando naquele momento e ele teve a sensibilidade de entender que eu tava chorando porque eu ia tomar remédio, não ia mais ter esperança de engravidar, e na verdade eu ainda queria engravidar. Mas você precisava do remédio para ter qualidade de vida? Para ter qualidade de vida, e aí ele entendeu que eu ainda queria, que esse desejo que eu dizia que não quero mais falar sobre isso, na verdade era uma mentira para mim mesma, Uma né? defesa. Porque uma defesa. Sim. Uma defesa. Porque, na verdade, era tudo que eu mais queria, era ser mãe ainda, Eu vou né? sofrer tudo de novo. Só não queria sofrer. Eu quero meu filho, eu não Exatamente. quero ter o sofrimento. Exatamente. Aí ali ele disse: olha, mas se você quiser, agarrou na minha mão e disse: olha, peraí, vamos conversar então. Se é isso que você quer, também é isso que eu quero ainda ter filhos, então vamos correr atrás. Ainda temos chances de correr atrás, a gente ainda pode correr atrás. Se for isso que Deus tem pra gente, a gente vai fazer, a gente vai tentar, né? E eu, com as minhas intimidades com Deus, entendi que essa era a vontade de Deus. Ele estava dizendo pra mim não desistir dos meus sonhos. Foi essa palavra que eu recebi naquele momento realmente de Deus. E a gente resolveu tentar naquela noite mesmo. No outro dia, minha médica disse: olha, venha. Agora só tem hoje pra você vir. Porque se você não vier, a gente não pode mais tentar esse mês. Aí eu fui pra Recife. E a gente fez a última tentativa. E foi tudo bem diferente nessa tentativa. Tudo bem diferente. Aconteceu, né? E não usamos material congelado. Até isso foi diferente, eu costumo dizer. Meu esposo, antes da gente fertilizar, né, os embriões, ele disse para a médica assim: doutora, deixa eu coletar material, deixa eu fazer um novo exame. Vai que, para ter filhos basta um, para fazer, basta um. Vai que, né? Sei lá o que Deus tem pra gente, deixa eu tentar. Eu nem soube, só soube depois, quando já estava com os embriões.
né? Foi usado material que não foi o congelado, foi um material natural, né? O pouco que tinha foi realizada a fertilização. Foi a vez que eu mais fertilizei, foram 6 embriões. E naquele processo ali de, é a última tentativa, o histórico dela é bem doloroso, já teve um aborto e ela não quer tentar novamente. Então, e aí? Coloca 3 ou 4? Eu disse, deixa eu colocar 4. Aí a gente colocou 4, implantou 4 embriões e foram os 4 que deram certo, graças a Deus, que estão aí, né, para contar a história com o sobrenatural de Deus, o extraordinário que eu digo de Deus, porque existe essa chance, né, claro, nesse processo aí de fertilização, do embrião se dividir, de um virar 2, né, mas assim, eu acho engraçado, as pessoas chegam para mim e dizem exatamente assim, mas você planejou? Eu digo, quem planeja 4? Né? Acontece. Porque, tipo, eu planejei ter filhos. Isso eu quis muito. Eu busquei 14 anos ter filhos. Que eu quis muito e fui atrás, né? Com a ajuda de Deus aí. Mas ninguém planeja ter 4. Eu acho que nem gêmeos. A gente pode esperar ter gêmeos pelas probabilidades aí. Tá, pode acontecer ter gêmeos. Mas você esperar ter 4... né? É uma coisa meio surreal pra mim, assim, até hoje, né? Até hoje eu nem acredito. Os 4 ali. Mas aconteceu aí, dos 4 realmente que eu coloquei, foram os 4 que deram certo. E estão aí pra contar a história. Pra contar a história. Nara, estresse e fertilidade. É real? É real. É real. Mais do que eu. Fisiologicamente é real? Existe essa comprovação? A gente escuta muito, esquece que engravida, para de pensar nisso, menina. Ou então adota, que depois que você adotar vem um. Adota que você vai ficar logo com 2. Dá tanto medo isso, porque alguns casos, antes de te responder, alguns casos que eu já recebi, adotou, veio, segundo natural, só que agora eu não quero mais o adotado. Aí eu faço o quê? Nossa. Né? Então, um dos pais não aceitava, ou a própria família em torno não aceitava. Então, era desesperador você ter que trabalhar tudo isso. Uma criança que já tinha sido abandonada para adoção, você também abandonada agora, se viu por propósito. E pronto, acabou. Naquele momento. Né? Naquele depois... momento, e aí? Né? Então, que é isso? Que relação é essa? Então, a gente tem que trabalhar num contexto muito maior. Então, às vezes, eu tenho muito medo quando chegam com as falas muito senso comum, dessas soluções. Porque, assim, o estresse e a ansiedade interferem? Interferem, sim. Sim. Né? Mas não é você ficar calma, que você vai conseguir ter o menino. Não, não é assim. Você não vai engravidar porque você está calma. Fisiologicamente, quanto mais estresse eu tenho, mais cortisol eu libero no meu corpo. Liberando mais cortisol, ele atrapalha o funcionamento de alguns outros hormônios, de algumas outras situações, inclusive reprodutivos, que podem, vamos dizer assim, não parar como é que eu posso dizer? Que pode interferir no processo da gestação, da fecundação, da ovulação, né? Tem mulheres que deixam de ovular. Quanto mais estressadas elas estão, não ovula, né? Então, a gente tem isso fisiologicamente, né? E emocionalmente é porque a gente está muito acostumada a tirar corpo e mente como algo separado. Mas nós somos inteiros, nós somos tudo isso. Né? Então, é lógico que a minha mente ela vai estar fisiologicamente, né? Tanto é que a gente fala fisiologicamente, é porque está tudo em conjunto. Tudo. Se não tiver harmonioso esse trabalho, se não tiver harmonioso essa comunicação com o meu corpo inteiro, vai ter empecilhos, vai acontecer algumas situações. E o que a gente tenta é exatamente trazer essa noção, vamos tentar trazer a ansiedade e o estresse para o nível aceitável do processo que você está vivendo. Como eu falei, não tem como uma pessoa não está estressada. Se a gente vai, sei lá, se a gente vai fazer uma viagem na véspera, já acontece aquela, né? Toda aquela ansiedade boa, né? Que ela não nos paralisa. Né? Impulsiona aquela coisa toda. Então, assim, vamos trazer ansiedade para essa questão. Só que eu não posso chegar e dizer assim, ela acabou de ter um aborto, chegar e dizer assim, não, vamos trabalhar essa ansiedade, vamos botar ela na caixinha que a gente precisa. Eu preciso respeitar o momento que aquela pessoa tá também. Né? Tentar trazer isso de forma natural para o processo. Porque quando eu tento muito nessa questão só da fala, só da teoria,
eu mecanizo o processo. Eu tava falando aqui Tem antes. a questão rapidinho da positividade tóxica. Exato. Eu tava falando aqui para Dani, eu me torno uma máquina de reprodução de teoria. Sim, sim, Quando, sim. na verdade, eu preciso acolher aquela pessoa que está ali, na individualidade dela, da família dela, do processo que eles estão passando, né? Eu preciso acolher o ser humano que está ali. E não a teoria que diz que a ansiedade resolve tudo, abaixar a ansiedade resolve tudo. Não, não resolve. Né? Porque às vezes eu vou ter o limite fisiológico. Porque como o Dani colocou, você fica disponível. É tempo, é trabalho, é emocional, é vida. E aí você não está estressado e ter que disponibilizar tudo isso aqui, porque vai ter que fazer uma ultrassom, precisa aplicar uma medicação. E você tem que sair do trabalho. Como se eu sair do trabalho, eu tenho que entregar isso aqui, eu tenho resultado. Então, tudo isso gera, fora essas coisas que Dani está trazendo mais do íntimo, tem a parte social de prejuízo também, que gera muito angústia e muito estresse, porque eu preciso continuar vivendo. Mesmo Viver durante o enquanto processo. espera. Exatamente. Bem isso mesmo. É isso mesmo. Dani, assim, uma coisa muito marcante é a parte espiritual. Né? Desde que eu conheço você já há bastante tempo e isso sempre foi marcante em você. E até a gente estava conversando um pouquinho antes que na faculdade um professor me indicou um livro curtinho. Milagres que a medicina não contou, é um médico que escreveu um livro pequenininho, vale a pena todo mundo ler. Mas ele é baseado num estudo, né, sobre o poder da oração, o poder da fé. Né? E ele era um médico que ele acompanhava pacientes terminais. Ele usava a mesma droga para o mesmo grupo, só que tinha um grupo que melhorava e outro grupo que não melhorava. E isso começou a intrigar ele após anos e anos. E ele disse, poxa, eu estou usando o mesmo medicamento, né? A mesma farmacologia, o que está acontecendo? Então ele disse, não, vou estudar isso. E ele começou a fazer exames de ressonância nuclear magnética no grupo que melhorava, no grupo que não melhorava. E de repente ele viu uma luzinha em determinada região do cérebro e ele, tem uma coisa diferente, achou um dado diferente. E ele disse, poxa, mas é o mesmo medicamento, eu vou analisar a vida dessas pessoas. E o mais intrigante aconteceu. Ele observou que as pessoas que melhoravam com a mesma droga, com o mesmo fármaco, eram aquelas que acreditavam, que tinham fé que iam ficar boas, independente de religião, eram confiantes. Né? E a maioria orava com frequência. Mas existia um terceiro grupo. Esse terceiro grupo estava em coma. Né? Eram pacientes não colaborativos, enfim. E também acontecia, um grupo melhorava e outro grupo, nenhuma resposta. Né? Nenhum reflexo, nenhuma abertura de olhos. Ele disse, eu vou analisar esse grupo também. De novo, em um determinado grupo, acendeu a luzinha lá no cérebro. No outro grupo não acendeu. E ele, poxa, e agora? São pessoas inconscientes. Vou analisar o entorno dessas pessoas. Esse grupinho que acendeu a luz, tinham pessoas que iam lá, familiares, amigos, pessoas próximas, e faziam orações por essas pessoas, mandavam energia boa, né? E o grupo que não acendeu a luzinha eram pessoas que raramente os familiares iam, já estavam mais, entre aspas, abandonadas. Então, assim, voltando para a questão da fisiologia, fisiologicamente, hoje a gente já sabe o poder da oração, o poder do pensamento positivo, de você acreditar. E você acha que isso foi o que mais te impulsionou, Dani? A não desistir 14 anos? Sim, sem dúvida. Sempre acreditei, sempre tive fé e chega me emociona. Porque eu sei que sem Deus eu não tinha chegado até aqui. Nunca desisti, sempre acreditei nas promessas de Deus para minha vida. E uma delas era ter filhos. E eu sempre disse, Deus, tu fez coisas tão grandes nas nossas vidas, isso não é nada. E eu tenho certeza que a promessa irá se cumprir. Sempre busquei isso com muita fé mesmo, debaixo de muita oração, sabe? Esse eu acho que até o grande testemunho da minha vida com meu esposo, do nosso lado, da nossa família, é esse mesmo. É uma vida de milagres, de oração, para realmente conseguir ver os propósitos de Deus se cumprirem, sabe? Sempre corri atrás, mas sempre agarrada na minha fé mesmo, de que Deus iria fazer toda a diferença na minha vida. E isso foi o que não me fez desistir, né? Isso é o que não me deixou desistir, mesmo em meio a tantas dores, tantas ansiedades, tantos sofrimentos, tantas cobranças, de um modo geral, né? Até mesmo dentro da igreja. Porque as pessoas acham que, mas eu ouvia também isso. Mas logo eles, com tanta fé, né? Logo Um casal tão eles, um casal tão bonito, bonito, né? Eu entendo, isso é perfeitamente compreensível, né?
mas dói. Mas mesmo em meio a tanta dor, Deus sempre esteve conosco, não, nunca nos deixou. E aí é por isso que nós estamos aqui superando, né? Porque, na verdade, a gente não superou, nós estamos superando a cada dia, né? Esses propósitos de Deus. Porque eu digo só muito propósito de Deus é você ter não só conseguir depois de 14 anos, mas você já mais velho, já depois de passar por tantas coisas, né, na vida, mas como você ter e receber algo tão diferente da parte de Deus, né? De quatro, Exato. Deus escolher você para esse propósito tão diferente de ter quatro de uma vez. Porque até eu brinco quando dizem assim: ah, você tem 4 filhos? Eu digo, não, eu tenho quadrigêmeos. Porque 4 filhos você pode até ter, 5, 6. Cara, mas eu tenho quadrigêmeos. Então, assim, eu realmente dou ênfase a isso, porque são 4 necessidades de uma vez e as mesmas necessidades. Então, você tem que ter uma mente muito boa. Eu até brinco na área, eu digo assim, olha, é porque você tem que estar bem sã, viu? Se você não tiver um pezinho assim, você perde a sua sanidade de vez. Porque realmente você tem que ter um psicológico muito bom, porque a maternidade já é bem difícil, já muda a sua vida por completo. Né? Mexe muito com a mulher. A mulher, querendo ou não, por mais que tenha a força do homem, a companhia do homem, conte com o marido e tal, mas e com outras pessoas, porque eu tenho uma equipe de apoio boa, graças a Deus, minha mãe me ajuda muito também e tal, mas isso requer muito da mãe, da mulher, Sim. né? Então, assim, eu digo mesmo, tem coisas que só a mãe mesmo, eles exigem da mãe. Então, assim, você tem que ter um psicológico muito bom, senão você não consegue superar aí os desafios diários, Isso é não. muito importante, porque assim, como a gente conversou antes, as tentativas, elas têm a tendência de achar engravidei, ok, uhul, que é o fim. Não, não é o fim, é só o início de uma vida, né? Pode ser o fim de um sofrimento de tentativa de engravidar. Mas é o início, porque se preparar para a maternagem, para a paternagem, para a parentalidade em si, para você ter uma noção, dentro da psicologia, dentro do desenvolvimento humano, a gente tem 3 fases que a gente tem situações de muita mudança dentro da identidade da gente. Adolescência, e aqui entra o homem também, não só a mulher, mas gestação, parto e puerpério e o climatério, né? Então, dentro desse processo são as fases de maior transformação no nosso desenvolvimento humano. Então, geralmente a gente fala só do adolescente, né? Tá com crise de identidade, mas aqui a gente também fica, porque a gente deixa de ser só filha, de ser só filho, para se tornar também mãe e pai. E é um processo de uma construção, por isso que no início eu comecei dizendo assim, eu querer gestar, eu preciso já procurar. Porque é para me preparar para esse processo, que não é tão fácil quanto todo mundo fala, não é tão natural quanto todo mundo fala. Educar uma vida requer uma educação própria, que é difícil, eu preciso estar sã, mas tem horas que eu vou perder a sanidade, tem horas que eu vou dar um grito, tem horas que eu vou precisar de colo. Mas eu sou a mãe e eu faço o que agora? Né? Então tem todo esse entorno que a gente acha, mesmo na tentativa, a gente acha que a gestação é o final, depois a gente acha que é só o tipo de parto, a via de parto, e só a amamentação, e depois dali não tem mais nada não. Tem, meu amor, tem pro resto da vida. Tem pro resto da vida. E assim, e quando tudo acontece de uma maneira na tipicidade que se espera, né? Eu não sei, ainda quando tem a questão do desenvolvimento atípico, Exatamente. ainda vem questões ainda maiores dentro disso. O Exatamente. acolhimento próprio do próprio pai, da própria mãe, das expectativas geradas, das comparações que o social faz, daquele desenvolvimento. E eu estou falando da gente, mas a gente não pode esquecer também que a gente ainda é responsável também por uma vida, né? Que dentro... Por 4. Por 4. E cada necessidade de cada um, dentro da tipicidade e da atipicidade, a gente também vai ter que ter um olhar muito cuidadoso. E tem que olhar pra gente também. E qual é o tempo que a gente faz tudo isso? Não tem, né? É verdade. Então, é muito importante. É porque Nara falou aqui, né? Então eu quero até deixar bem claro, frisar aí para quem tá nos ouvindo, né? Quem tá nos vendo, enfim, que eu no meio dos 4, né? Samuel, Daniel, Miguel e Emanuel. Eu tenho o Emanuel, que foi o último a nascer. Nasceram todos normais, ficaram 3 meses na UTI. Então, assim, foi muita luta todo esse processo. Eles nasceram com 28 semanas, muito pequenininhos.
Foi toda uma luta de sobrevivência, né? Que não sabia se eu ia sair com 1, com 2, com 3, com 4. E eu tinha certeza que ia sair com os 4. Mas foi uma luta. E o Emanuel, na primeira semana de vida, no 5º dia de vida, quando foi na tentativa de extubação, teve uma parada cardíaca, né? Quando foram tentar tirar do tubo, teve uma parada cardíaca e ficou com sequela motora. Então, ele tem diagnóstico de paralisia cerebral, tem déficit motor grave, ele não anda ainda, né? A gente trabalha para isso, eu creio, mas tem um cognitivo preservado, entende tudo, é um lindo, é super inteligente, mas é realmente uma maternidade diferente. Então, eu até digo isso. Você tem que estar com a cabeça muito boa quando quer gerar um filho, quando quer muito isso, porque você tem que, até quando você quer, tem um primeiro, quer ter o segundo. Eu digo isso para algumas amigas, Sim. né, que dizem, não sei se eu quero. Eu digo, tem que saber mesmo, porque assim, você não sabe o que Deus tem reservado para você, o que Ele vai permitir na tua vida. E aí você pensa que vai ser de um jeito e vem de outro totalmente diferente, porque eu nunca imaginei, apesar, eu tenho até um tio especial na família. Isso foi muito positivo para mim, maravilhoso, né? Porque eu já tenho experiência na família com isso, então para mim é algo super natural. Mas algumas pessoas não têm essa vivência. E aí você se vê de repente com uma coisa totalmente diferente. Também é uma maternidade bem, bem difícil, né? Não é só uma maternidade que já muda a vida, não é só uma maternidade de 4, ainda é uma maternidade que tem um atípico no meio. Né, que tem uma pessoa que requer cuidados diferenciados, né? Requer alguns cuidados especiais. Então, assim, ser mãe não é fácil, não, né? Não. Ser mãe de 4, então, de uma vez, eu sempre digo, é bem desafiador. Quando perguntam, e aí, como é ser mãe de 4? Eu digo, não sei como é ser mãe de 1. Tipo, não sei nem dizer. Pra mim é normal. Né? Não sei nem dizer. Agora, eu sei que é bem exaustivo, muitas vezes. Sim. Né? E é bem desafiador todos os dias. Mas Deus sempre capacita, né? Os escolhidos. É verdade. E estamos aqui. E eu acho que o propósito é esse, né? Viver cada dia, agradecer todos os dias, viver enquanto espera, né? Se chegar, estar preparado para receber da forma que chegar, né? E eu acho que é isso que a gente quer passar hoje. Eu quero agradecer, foi maravilhoso. Nara brilhantou, Dani, a sua história é linda, história de superação, fé, força, que sirva de inspiração para outras pessoas. Amém. Tantas mulheres que estão aí, que se isolam, né, que procurem uma ajuda. A ajuda, ela é fundamental. A terapia, ela tem que vir sempre, né? Eu achei perfeito que a Nara falou, não existe um momento. Procura, só vai te fazer bem, né? E que nada acontece por acaso. Tudo que vai acontecendo é que a gente falou, não existe o bem e o mal. Existe aquela escadinha que você precisou passar, que você achou que era mal, para que no futuro te preparasse para os quadrigêmeos. E que aconteça na hora que tiver que acontecer. Então, quero agradecer muito, Nara, agradecer, Dani, foi maravilhoso. Obrigada, foi um momento fantástico. Michele, eu que agradeço, assim, poder partilhar, né, um pouquinho da tua história, permitir que a gente entrasse dentro da tua história, perfeito. Né, porque eu sei que é difícil também, muitas vezes, a gente adentrar nesse sentido. Agradecer, de alguma forma, poder divulgar a psicologia, porque geralmente a gente pensa no nutricionista, a gente pensa no obstetra, a gente pensa na doula, a gente pensa e esquece que o emocional, ele tá ali também precisando ser cuidado e abraçado muitas vezes, né? Então, ter essa oportunidade, por exemplo, de chegar aqui e compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho, um pouco das vivências que eu acompanho, eu só tenho a agradecer, me deixar à disponibilidade, né, sempre. E para você, Dani, eu gostaria muito de dizer assim, parabéns pela tua história, pela tua força, mas eu acho que mais do que tudo, de agradecer a oportunidade de você partilhar a tua história, né, com outras famílias, com outras pessoas, porque eu posso ter uma noção pequena do que você passou, mas só você sabe de fato que você passou e vai conseguir conversar de igual, né? Ao invés de se sentir sozinha, conseguir partilhar com outras pessoas que passam por isso. Eu acho que ouvir você, quem está passando por isso agora, acalenta, abraça um pouco, né? Obrigada. Então, obrigada por partilhar e por permitir a gente aqui dar pitaco. Obrigada. Muito obrigada. Linda, obrigada a vocês pela linda oportunidade. de superação. E cada momento é único.
né? Todos os seus momentos foram únicos, os momentos da Nara são únicos, e quantas mulheres estão aí esperando esse momento único? E que ele chegue na melhor hora. Viva enquanto espera. Não é verdade? Com certeza. E agradecer nossos patrocinadores. Juicy Bar refrescou nossa tarde hoje. Flor de Menina, Estúdio Camila Barros. Está passando aí, segue eles lá no Instagram. Obrigada mais uma vez, Dani. Obrigada, Nara. Até o próximo episódio.